Olá pessoal, mais um Enigmas e Mistérios com Edson Boaventura e hoje o programa ele está imperdível. Por quê? Porque eu cheguei agora do serviço, recebi um documento que não foi ainda divulgado para o público, um documento inédito de um caso que aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2017, este ano. E vocês vão ver aí na primeira parte do programa sobre documentação oficial da Força Aérea, quais os normativos que eles utilizam para pesquisar objetos voadores não identificados. E também vou mostrar para vocês aí de primeira mão uma gravação que foi feita entre o piloto de uma aeronave e também a torre de controle, que está relacionado com esse documento de 24 de fevereiro de 2017 que eu vou estar trazendo aí para vocês. Então aguenta aí, depois da vinheta a gente vai ver toda essa história. Estamos de volta aí, pessoal. Então, como eu havia falado, a gente vai falar a respeito de documentos oficiais normativos da Força Aérea Brasileira que são utilizados na pesquisa dos discos voadores. Os normativos mais conhecidos do pessoal aí, ó, tá aí na tela, a NPA 9C, que foi emitida no dia 20 de agosto de 1990 e foi efetivada em 9 de setembro de 1990. Essa norma padrão ação, essa NPA 9C, que é composta de 5 páginas e um questionário, ela fala a respeito de procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATS/ATC em caso de avistamento de objeto voador não identificado. Então tem os procedimentos aqui, como que deve ser feito, para quem que tem que ligar. Isso aqui era vigente na década de 90. Ela foi feita com base, essa NPA 9C, ela foi feita com base na diretriz específica 04 de 89, de 1989, que é essa daqui que está na minha mão. Essa diretriz ela era apenas um direcionamento para que cada órgão de controle fizesse o seu normativo e assim passasse a coletar as informações sobre OVNI, sobre avistamentos que ocorriam, e dependendo do órgão, se desse para gravar em vídeo, era feito e depois tudo era encaminhado para o que hoje nós conhecemos o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Mas no passado, antes desses normativos, já existiam outros normativos. Então o mais conhecido também já do público é o Boletim Cioani, ou seja, em 1969 a Força Aérea Brasileira ela instituiu um órgão no 4º Comando Aéreo, 4º Comar, em São Paulo, no Cambuci. Era um órgão que foi chefiado operacionalmente pelo Major Gilberto Zanni de Mello e administrativamente pelo Brigadeiro José Vaz da Silva, e lá eles editaram em março de 1969 o primeiro boletim, que é o Boletim Cioani, onde nós temos aí todas as informações também, todo o procedimento a ser adotado no caso da pesquisa que foi empreendida principalmente a partir do ano de 68 até 1974. Depois todo esse arquivo que estava no 4º Comar, que foi feito pesquisas científicas com metodologia científica, foram encaminhados para a 4ª Subchefia lá em Brasília, que depois virou no CONDABRA e hoje é o CONDABRA, tá? E antes disso, a gente não tem assim informações se havia algum tipo de normativo específico para OVNI, antes de 69, Mas depois de 1969 e antes de 1989, ou seja, nesse interstício aí de 20 anos, a gente teve um outro normativo, que é de 1978.
Vamos ver esse normativo. Vocês estão vendo aí na tela esse normativo? Ele foi, ele chama ofício número 191-1SC/C-554, uma circular, né? Ele foi instituído no dia 25 de julho de 78, né? E está escrito aqui, assunto OVNI, objetos voadores não identificados. Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, são inúmeras as notícias veiculadas pela imprensa sobre os chamados objetos voadores não identificados. No passado, de uma certa forma, tais notícias eram registradas e analisadas pelo Estado-Maior da Aeronáutica. Recentemente, o excelentíssimo senhor ministro da Aeronáutica, pela nota C-002/MIN/ADM, de 13 de abril de 78, determinou que fossem adotadas medidas no sentido de coletar e catalogar a ocorrência dos casos mencionados. Assim sendo, para o reinício da coleta de informações referente ao assunto em tela, deve ser observado o seguinte procedimento. As ocorrências de tais fenômenos que ocorram em qualquer parte serão relatados por escrito ao Comando Aéreo Regional da área em questão. Entende-se que desta forma que qualquer organização sediada na área de um Comando Aéreo Regional, independente da cadeia de subordinação, remeterá o relatório ao Comando Aéreo Regional. Cabe ao Comando Aéreo Regional o registro, a investigação, se couber, e a confecção e remessa em caráter de urgência do relatório final da ocorrência diretamente ao Estado-Maior da Aeronáutica. E também o outro documento que é citado, que é a nota número C02, esta daqui, certo? Esses documentos aqui eles já estão liberados no Arquivo Nacional, lá no COREG em Brasília, foram liberados pela Força Aérea Brasileira. Temos também esse outro documento aqui, feito lá no SINDAC TAUM, onde ele foi emitido no dia 15 de julho de 85, efetivado 19 de julho de 85, onde tem vários procedimentos, né, inclusive questionários também, a serem adotados aí pelos órgãos de controle aéreo, né, ACC, e inclusive se tiver radar, né, e tiver jeito de gravar esses objetos voadores não identificados, é para ser feito e depois encaminhado para os órgãos competentes. Esse documento também a gente pode encontrar lá no Arquivo Nacional. Temos documentos também no Arquivo Nacional onde a classificação é secreto. Por exemplo, esse boletim externo secreto 001, que foi inclusive assinado pelo brigadeiro, né, ministro da Aeronáutica, ex-brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima. Ele assinou no dia 28 de fevereiro de 89, onde ele pedia para serem encaminhadas as coisas tudo para o NUCONDABRA, né, que hoje a gente é o CONDABRA, né, atual. Então em 89 a gente já tinha esse tipo de documentação também. Ao longo dos anos, a Força Aérea Brasileira ela foi criando vários normativos e foi tendo também aí uma evolução. A nomenclatura mesmo OVNI ela foi sofrendo alterações, né? No começo de toda essa fenomenologia, a Força Aérea chamava de MANI, que era movimentos aéreos não identificados. Depois mudou para OANI, objeto aéreo não identificado. Depois OVNI ou OSNI, né, para objetos submarinos não identificados. Discos voadores também chegaram a mencionar. E mais recentemente, nos normativos atuais, que é a NOS da VIG 07, se fala de tráfego hotel, ou seja, mudou-se a nomenclatura, né, de OVNI para tráfego hotel. E a gente vai ver agora aí de primeira mão um documento que fala de tráfego hotel, que é esse normativo da Força Aérea Brasileira, né? Eu recebi aqui numa cartinha, e essa NOS da VIG ela é de classificação confidencial,
e o título é Controle sobre Tráfegos Aéreos Desconhecidos, né? E esses tráfegos aéreos, eles recebem uma nomenclatura. No caso aqui o documento ele veio tarjado, porque tem umas partes que são segurança nacional, mas vocês estão vendo aí, tráfego hotel, segundo essa NOS da VIG, que foi emitida em 1 de março de 2008 e efetivada em 1 de abril de 2008, ela fala a respeito do controle dos tráfegos aéreos desconhecidos. No item 3.3, que está aqui, fala que assim, tráfego aéreo desconhecido, o tráfego hotel, observado pela população em geral. Na maioria das vezes esse tipo de tráfego é confundido ou correlacionado com objetos voadores não identificados, OVNI, seja pela forma ou pelo comportamento em voo incomum. Essas observações normalmente não são detectadas pelos radares do CISDABRA, mas deverão ser catalogadas pela 6ª seção do Estado-Maior Combinado do CONDABRA, que é o 6º SC. Tá? Nesse normativo também consta, aqui que é assinado pelo Major Brigadeiro do Ar Ricardo Machado Vieira, comandante do CONDABRA, consta também um anexo C que deve ser preenchido, que é um relatório ocorrência de tráfego hotel. Então tem dados da ocorrência, dado do objeto observado, temos aí, por exemplo, forma, tamanho, cor, trajetória, fenômenos paralelos. E depois tem uma parte aqui que dos observadores, né? Então tem que preencher aqui o nome, qual o cargo que ocupa, endereço, enfim, que são dados mais sigilosos. No final desse relatório tem também observações e depois a última parte, comunicação de uma organização militar, OAM, da aeronáutica. Então tem que colocar a data da comunicação, a hora que foi recebido esse comunicado, quem recebeu, né, o nome do sargento, do tenente, capitão, e a graduação dele, né, e a organização militar. Então hoje o que rege os avistamentos de OVNIs é essa NOSDA VIG 07, mas essa aqui que eu tenho uma cópia tarjada, né, algumas partes aqui, ela é de 2008. Tem uma mais recente que ela é de 2013, né? Que essa de 2008 ela foi revogada pela emitida no dia 31 de dezembro de 2013. E antes ela tinha classificação confidencial, e essa nova, que eu não tenho cópia dela, ela tem uma classificação reservado, assinada pelo Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, que é comandante do CONDABRA também, e houve pequenas alterações de uma NOS da VIG, de um normativo desse para o outro, e aquela parte que eu li, o item 3.3, nessa nova ela fala o seguinte, que tráfego hotel é o tráfego aéreo desconhecido que, sendo observado, ou pode ser confundido com objetos voadores não identificados, OVNI, seja pela forma, luminosidade ou comportamento em voo incomum. A ficha de controle de tráfego hotel, o anexo C, deve ser preenchida sempre que possível e possui caráter ostensivo, atentando para o trato das informações pessoais contidas, conforme a legislação em vigor. Então, atualmente, aqui está normatizando todos os avistamentos de OVNI, essa NOS da VIG 07, que foi sancionada em 2013. Existem vários outros documentos, né, que são também utilizados, né, no serviços de tráfego aéreo, né? Então, por exemplo, esse normativo ICA 137, né, do Ministério da Defesa, do Comando da Aeronáutica,
que diz, né, que quando um órgão ATS tiver conhecimento da presença de uma aeronave não identificada, que pode ser um OVNI, em sua área de jurisdição, ela fará o possível para estabelecer a identificação, ou seja, tem uma série de procedimentos também que devem ser adotados por esses órgãos, né? Todos esses relatórios, né, de OVNIs, eles estão sendo encaminhados atualmente para o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Depois de um tempo eles são copiados, é feito cópias e são encaminhadas lá para o Rio de Janeiro, o CENDOC, que é o Centro de Documentação da Aeronáutica, e de lá eles seguem para o Arquivo Nacional, né? Acho que são feitas cópias das cópias e depois mandam para lá. Chega assim um material até meio ruim de se manusear no Arquivo Nacional, porque são cópias das cópias, né? Então, pessoal, tudo isso aí foi possibilitado, esses normativos mais atuais que nós temos, graças à portaria 551 GC3 de 9 de agosto de 2010, assinada aí pelo brigadeiro do ar Junichi Saito, né, que na época era o comandante da aeronáutica. No artigo 2 aqui dessa portaria ele falava o seguinte: o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, como órgão central do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, SISDABRA, é a organização do COMAER, do Comando da Aeronáutica, responsável por receber e catalogar os registros referentes a OVNI relatados em formulário próprio por usuários dos serviços de controle de tráfego aéreo e encaminhá-los regularmente ao CENDOC. É como eu falei, né? Vai para o CENDOC, depois vai para o Arquivo Nacional. Só que o que a gente tem percebido? Que algumas coisas não vão para lá. Ou seja, parece que o que foi liberado é apenas a ponta do iceberg. Então o que a gente tem que fazer? Tentar utilizar o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. Através desse serviço disponibilizado a qualquer cidadão, você pode solicitar certas documentações para esses órgãos aí, né? Para a aeronáutica, para a marinha, para o exército, enfim. Nós, né, do GUG e da Burn, a gente tem feito vários pedidos para lá, para tentar a liberação desses documentos. E recentemente eu fiz uma solicitação de uma LRO. O que é isso? É um livro de registro de ocorrência de uma torre de controle, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse documento aqui que vocês estão vendo é o pedido SIC que nós fizemos no dia 27 de março de 2017 ao Comando da Aeronáutica, solicitando esse LRO do dia 24 de fevereiro de 2017. Vieram para nós, aqui a gente pediu todos os turnos, certo? Veio meio tarjado também algumas informações são confidenciais, né? E no relatório aqui que eles nos passaram do livro APP AN 24 de 2 de 2017, segundo turno, na parte operacional eles falam aqui o seguinte, vocês estão vendo aí na tela. Então no item 1 ele fala o seguinte: às 22h12 Zulu, a aeronave PR-GEG, vocês estão vendo aí que tipo de aeronave que é, ele estava fazendo uma trajetória, né, cruzou o FL-120 em descida, setor E/NE da TMA, reportou estar visual com uma luz de brilho intenso, relativamente afastada de sua aeronave, cor branca, formato oval, que teria o acompanhado desde o través de Brasília, né, até aproximadamente 40 nm de Goiânia. Tá? No item 1, então, a gente vê aí que essa aeronave observou esse objeto voador não identificado e foi registrado aqui nesse livro de registro de ocorrência. No item 2, a gente tem algo impressionante aí, que alguns minutos depois, às 22h35 Zulu, uma aeronave militar, o FAB 6701, ingressou no terminal pelo setor sul e foi informado do reporte acima citado e declarou que recebeu no equipamento
TCAS, indicação de um alvo a cerca de 40 nm da presente posição. O local referido é bem próximo ao citado pela outra aeronave, o PRGEG, né? Então, assim, uma aeronave militar também viu e recebeu, né, no equipamento TCAS a indicação deste alvo. Então, o TCAS, para quem não sabe, é um sistema anticolisão de tráfego. Então, algumas aeronaves têm a bordo esse equipamento eletrônico lá e ele vai, de certa forma, mostrando ali alvos que estão muito próximos e que tem algum tipo de risco, né? Então, é um sistema aí de segurança do voo, para deixar os voos mais seguros. Né? Então, quando aparece alguma aeronave, seja ela conhecida ou desconhecida, um OVNI, quando tem esse equipamento ele acusa e vai fazendo lá alguns cálculos até para evitar uma certa colisão. Então, pessoal, com base, né, nesse LRO, a gente pediu para a Força Aérea Brasileira um relatório desse reporte feito por essa aeronave militar, né, o FAB 6701. Eles não forneceram o relatório completo, eles forneceram apenas esse relatório através do pedido SIC que nós fizemos, só que a parte de baixo, que talvez tivesse aí a ocorrência, mesmo porque a Força Aérea tem procedimentos específicos, ou seja, quando é avistado um OVNI, tem que preencher aquele relatório. Então, em algum lugar deve estar isso. Só que a Aeronáutica informou, através do nosso pedido, que não havia isso, mandando apenas esse documento que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que não tem nada, e nenhuma especificação, nem falando nada a respeito do avistamento do OVNI. Embora está claro lá no livro de registro de ocorrência da torre de controle que essa aeronave também observou aquele objeto voador não identificado, né? O relatório do PRGEG também a gente não conseguiu até o momento esse relatório. Ele deve existir em algum lugar. A gente vai ficar monitorando aí a aeronáutica para ver se eles vão disponibilizar isso no Arquivo Nacional ou não. E agora nós vamos ver aí o áudio que foi feito nesse dia, quando estava sendo avistado esse objeto voador não identificado. Então acompanhe aí a comunicação entre a torre de controle e o piloto dessa aeronave PRGEG. Não é uma estrela, ok? Você pode me afirmar. Ok, você poderia descrever a intensidade, cor, a forma dessa luz? É uma forma oval, uma intensidade de 5, está bastante visível, apesar da nebulosidade, ok? O interessante é que ela está mantendo sempre na nossa posição de 12 para 1 hora. E foi observado o deslocamento paralelo ao nosso trajeto. E agora aparentemente ela está estacionada. Ok, senhor. Enquanto estiver mantendo contato com esta luz, informe para o controle, ok? Caso perca esta luz do visual, também informe, por gentileza. Mantenha a pronto o Golf Oscar 001 e desça para 7.000 pés. Caso seja necessário desvios, informe ao controle, ok? Ok, agora perdemos o contato porque estamos abaixo da camada. Tem uma camada entre a gente e essa luz, ok? Tem. Muito interessante, né, galera? Então, era um programa aí curtinho, né? A gente queria mostrar algumas coisas. Futuramente a gente vai estar detalhando algumas coisas aí para vocês.
a respeito desses normativos também, mas era só para dar uma ideia mesmo que existem normativos e que existem coisas aí que às vezes são acobertadas e tem coisas que não chegam ao conhecimento do público. Se a gente não insistir, não pedir lá via SIC, as coisas não virão para as nossas mãos. O cidadão brasileiro e os adeptos, as pessoas que gostam de ufologia vão ficar sem saber. Então tem muita coisa aí que está passando batido. Então a gente tem que ficar mais atento a essas coisas. Eu agradeço aí vocês que estão acompanhando o nosso canal. Quem gostou aí, clica no joinha, deixa os seus comentários e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.